Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você que está passando aqui agora, você está no canal Rascunho da BD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 4. Estamos estudando na classe dos adultos um tema muito sugestivo, interessante, apesar de ser um tema de origem prática, né? A carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar no céu, ou ao céu, né? Esse é o tema geral que estamos estudando. É uma lição, um tema muito interessante. Os cristãos, os professores não terão dificuldade de ministrar esse tema, porque é um tema de ordem prática, né, da igreja. E quando vamos tratar sobre essa questão, nós estamos aí em uma série de lições sobre essa temática: o início da caminhada, a escolha de porta estreita da porta larga, o céu, o destino do cristão. Foi a lição passada, né? Nessa lição será ministrada no próximo dia 28 de abril, né? E espero poder estar cooperando para o desenvolvimento do nobre mestre e da sua aula, tá bom? Muito bem. O textual da nossa lição diz assim: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Na verdade, eu até estou ministrando uma série de estudos na igreja que estou pastor. Congrego no Ministério do Belém, em São Paulo. Meu pastor presidente é o pastor José Wellington Bezerra da Costa, e o pastor do setor, o coordenador, é o nosso pastor presidente da CGDB, o pastor José Wellington Costa Júnior, a quem manda uma saudação de paz para ele e para sua prole, sua família, né? E eu estou pastoreando uma das congregações aqui do setor de Guarulhos, setor 19. E eu estou dando uma série de ensino sobre as cartas paulinas, né? Estou na carta de 1 Coríntios, né? Já no capítulo de número 5, né? Tem sido realmente uma bênção os ensinamentos que Paulo deixou para nós outros. Então, eu coloquei o tema geral como ouvindo Paulo, né? E por meio de ouvir a Paulo, temos que obedecê-lo, né? E assim sucessivamente. Então, nós vamos ver que Paulo trabalha muito essa questão naqueles primeiros 5 capítulos, porque o povo ali ele só tratou de problemas naqueles primeiros 5 capítulos, né? E nesse texto de Efésios capítulo 5, não é, nós vamos encontrar informações interessantes, todo o capítulo 5, né? Vamos dar uma olhada, tem um comentário, tem vários comentários, mas um deles eu uso bastante, esse de John Stott. Ele traz bastante subsídio, muito interessante. Aí o comentarista também, o pastor Osiel, no material de apoio aí do livro, ele deixa bastante claro, né, todos os objetivos e o foco de tudo aquilo que precisamos, né? E dentro dessa questão nós vamos estar observando que estaremos estudando sobre a conduta do cristão, né? Como se conduzir na caminhada. Então a palavra-chave aqui é conduta, né? A conduta do crente no mundo. No capítulo 5, versículo 15 e 17 está escrito assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. No verso 6 do capítulo 5 está escrito assim: portanto, estais atento para o vosso procedimento, não seja de tolos, para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábio, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus, né? Efésios capítulo 5, verso de número 6, né? E ele já disse aqui: remir o tempo, enquanto os dias são maus, verso 16. Nesse mundo tenebroso que estamos andando, que estamos vivendo, como não somos pertencentes, vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Nesse mundo somos
vivemos no mundo, mas não pertencemos a ele como os influentes, né? Não somos influenciados, não podemos ser neste mundo, que devemos exercer a nossa esperança, é como um mundo que temos compromisso de valores, né? Nesse mundo que temos que ser o sal e a luz, o sal e a luz. O compromisso, portanto, e os valores do reino, de fato, o fato de sermos cidadãos do céu, nós somos embaixadores de Cristo, nos levam a uma reflexão e compromisso como andar por aqui, nesta terra. Então precisamos viver na contramão do mundo. Isto é possível diante dos conselhos paulinos, né? No verso 1, Paulo diz: portanto, sede meus imitadores, sede imitadores de Deus, como filho amados. Verso 1. Capítulo 5, tá? Precisamos apoiar ou copiar. Precisamos copiar Deus em nossa vida. Devemos conhecer através das Escrituras. Fazermos com que esse conhecimento se torne relacional. E o texto diz assim, no verso 3 e 6. Mas a prostituição, o tempo todo tipo de impureza ou cobiça, nem sequer sejam mencionados entre vós, não como convém os santos. Ninguém vos engane com palavras sem sentido, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Isso é Efésios capítulo 5, verso 3, verso 6. O pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. O que é pecado? Tudo aquilo que desagrada a Deus. Então, já começamos a nossa lição e eu quero aqui trazer os tópicos, só para aclarar um pouco mais e definir aqui os tópicos. Tópico de número 1, o padrão de conduta da caminhada cristã. Tópico de número 2, fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. E tópico de número 3, vencendo os dias maus, conforme está no versículo 16, remide o tempo por quantos dias são maus, E nós podemos observar que na jornada cristã, da vida cristã, o Pai Celestial estabeleceu o padrão de conduta para a vida, para sermos conduzidos à vida eterna, tá? Então não é de qualquer jeito que se vai lá. Ele sinaliza como devemos agir ao longo desse caminho nesse caminho para o céu. Por isso, como evidência de seu amor e cuidado, preparando tudo para que trilhemos aí o caminho da verdade. Trilhemos bem o caminho da verdade, E o Pai nos corrige em nossa jornada cristã. Por isso, nessa lição, vamos estudar a respeito de como devemos nos conduzir pelo caminho que nos leva ao céu. Na lição de número 3, estudamos sobre o céu, o que é o céu, enfim. Eu creio que se você não assistiu o vídeo ainda, nós temos o vídeo no canal, você pode dar uma passada lá, tá certo? Mas se você já assistiu, volte-se para esse, tá bom? Muito bem, se você está passando aqui pela primeira vez, não é inscrito no canal, se inscreva para que possamos levar a palavra de Deus um pouco mais longe, tá bom? Compartilhe, deixe o sininho, deixe o seu like, ative o sininho para receber as outras notificações de vídeos que postamos. Toda semana postamos aqui 2 vídeos, um de jovens, da classe dos jovens, outro da classe dos adultos. Nesse caso estamos tratando da lição da classe dos adultos, tá certo? O tópico número 1 nos diz assim: o padrão de conduta na caminhada cristã. Jesus é o nosso padrão de conduta. Antes de analisarmos o texto lá do capítulo 5 de Efésios, cabe nos refletir a respeito de um padrão geral de conduta para fazer a vontade do Pai nesta caminhada cristã. Há um padrão que Jesus espera de seus discípulos para fazer a vontade de Deus nesta vida? Sim. A palavra padrão expressa a norma determinada por consenso ou por uma autoridade oficial, que se torna base para a comparação consagrada como modelo a ser seguido. Então Jesus ensinou-nos o seguinte: porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. João, capítulo de número 13, verso 15. E esse texto, ele nos expressa aí que ele é o nosso modelo de conduta.
esse texto de João 13,15, ele se coloca nessa posição e diz que é o nosso modelo de conduta, o nosso padrão de vida. Sim, um padrão de conduta onde que tem como base o nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Quem deseja fazer a vontade de Deus nesse mundo deve olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Hebreus, capítulo número 12, versículo de número 2. Né? O subtópico de número 2, eu estava no tópico 1, subtópico 1, agora estou no subtópico 2, o subtópico de número 2, fazendo a vontade do Pai. Né? Quando Paulo fala em João, ou em Efésios, capítulo 6, no seu verso de número 1, revestido de todas as armaduras, 6:10, né? Revestido de todas as armaduras de Deus para que possais permanecer firmes contra as astúcias do diabo. Não é nossa armadura, não. É a armadura de Deus. Às vezes queremos fabricar nossas armaduras. Deus tem preparado e oferecido a sua armadura, né? Providenciado por Ele para sermos usados em tempos de lutas contra todas essas espécies de malignidades, né? Que se prepara de modo organizado para atacar, né? Estamos numa peleja real, não imaginada no caso, né? Nesta luta não é carnal, nem material, como alguns imaginam. Nossa luta é espiritual, ok? Então, contra os pecadores, ou seja, os poderes das trevas, os pecadores, os poderes das trevas, mesmo quando estes se manifestam de forma humana e nos sistemas estruturais da sociedade, como assim? A luta é de natureza espiritual, né? E nós podemos observar, a conduta é algo sério no mundo, com tantas lutas vertentes, numa sociedade de pluralista, que tem esvaziado os conceitos éticos, né, de Deus. Então, a conduta está dentro dessa base da ética, não é? E recomendo para a leitura, tem vários livros que eu deixei aqui separados já, recomendo para a leitura esse livro interessantíssimo do pastor Claudio de Andrade, As Novas Fronteiras da Ética Cristã, da nossa casa publicadora, CPAD. Esse livro também é muito interessante, vai tratar do caráter cristão, muito interessante, tem bastante coisas interessantes. Foi aqui que eu preparei a minha aula, foi dentro desses livros, né, que eu estou apresentando aqui. Outro livro também da CPAD é esse livro aqui, é um livro antigo, mas ele traz bastante informação, principalmente para essa aula de hoje, né? Então, se você não tem, procura adquirir para ter na sua biblioteca, principalmente o ministro que tem doutrina, que prega a palavra, que, enfim, esse aqui, a saber, esse aqui, que é o Casca Grossa. Tem outros também de ética aqui, mas esse aqui também usa bastante, tá certo? É de Norman Gales, né? A Ética de Norman Gales, segunda edição, revisada e ampliada. Muito interessante esse material para esse tema que estamos abordando sobre conduta, né? E que o interessante ele não vai chegar até ao céu, não vai chegar, não tem como, porque ele vai ficar se atrapalhando sozinho o tempo todo. Então precisa ser ético para que tenha conduta ilibada e caráter ilibado, tá certo? Muito bem, mesmo que você tenha tropeços, dificuldades, mas o Senhor conhece o caminho do justo. O Senhor conhece, né? Conhece o teu coração. O Senhor, Deus, sabe muito bem, né? Pedro também tratou dessa questão de conduta, tá? Em 1 Pedro 2,11 está escrito assim: amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros, que são como se abstenha das paixões, como forasteiros que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Amados, peço a vocês que, como peregrinos forasteiros que são, né? Então nós vamos ver aí que dentro desse contexto, né, por meio da fé em Jesus Cristo, nos tornamos um povo propriedade exclusiva de Deus. No verso 10 do texto, nós vamos constatar
Que isso que a igreja se tornou um povo completamente novo, que nunca existiu antes. Então, por isso Pedro também ele trata os crentes como amados. Fomos retirados do amor do mundo para pertencermos agora ao Pai Celestial, que nos ama e nos tornou propriedade sua. Isto, porém, também significa que não somos mais prisioneiros dos dominadores deste mundo. Em Efésios capítulo 6, versículo 12. Tornamos aí emigrantes, né? Em Filipenses capítulo número 3, versículo 20, enfatiza que a nossa cidadania é no céu, como já traçamos na lição passada, né? Então, em Colossenses 1,13, confirma que Deus nos salvou do domínio das trevas e nos transpôs para o reino do seu Filho amado. Por isso os cristãos são estrangeiros e não possam ser mais hóspedes, passam a ser mais hóspedes em uma sociedade hostil, que é hostil a Deus, encontrando-se apenas de hospedagem, né? Encontrando-se aqui apenas de passagem, ou melhor, hospedagem não, de passagem. Então nós vamos observar essa condição de estrangeiro que adquirimos, verifica que por toda parte que os cristãos não são compreendidos, mas são caluniados, difamados, prisionados, expostos à zombaria e até a mesma perseguição, né? Então, no futuro, esse remanescente judeu crente perceberá isso de forma particularmente intensa durante o período apocalíptico anticristão. Estrangeiros devem tratar de se integrar no país que se hospeda. O cristão vale ao contrário, né? Aos cristãos vale o contrário. Eles não devem adaptar-se ao estilo de vida desse mundo, embora sejam instalados a cumprir a lei do Estado, né? Nós vamos ver isso também nos versos 13 e 17 de Pedro, 1 Pedro, tá? Vamos voltando aí, estamos tratando sobre a conduta cristã e como temos de se portar na fé. Fazendo a vontade de Deus. Como filho de Deus, nos procurou agradar o Pai nessa jornada, fazendo sempre a sua vontade. Não por acaso nosso Senhor Jesus Cristo incentivou a buscar a vontade do Pai na oração que ele ensinou aos seus discípulos. Pai Nosso, né? Pai Nosso, Mateus capítulo 6, verso 10, Mateus 26, versículo 39 e 42. Aos olhos humanos parece muito difícil andar no padrão divino de Cristo, né? Entretanto, é possível quando buscamos o auxílio do alto, conforme a oração ensinada por Jesus, né? Mateus capítulo 6, verso 9 a 13. Logo, os cristãos que desejam ir para o céu procuram fazer a vontade de Deus, deixando de lado o caminho do egoísmo, do orgulho, da vaidade e procurando se aproximar e praticar a lei de ouro, ou seja, ensinada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo que vos quereis que eu faça, que faça os homens, vós façais também. Mateus 7, versículo de número 12, né? Coaduna com Romanos capítulo 13, verso de número 8 e 9. Verso de número 8 e 10, ou melhor. Subtópico de número 3 nos diz assim: a vida cristã, subtópico de número 3, a vida cristã bem-sucedida. A respeito da vida cristã, o apóstolo Paulo diz que estamos numa competição espiritual e por isso devemos procurar o caminho certo para nos acharmos qualificados. 1 Coríntios capítulo 9, verso 24 a 27, né? Desta forma, o cristão possui um padrão que levará a sua vida espiritual bem-sucedida, né? Sabemos que pessoas bem-sucedidas procuram espelhar-se em outras pessoas, ilustres, né? Equilibradas e resilientes, e assim sucessivamente. Ora, o cristão em Cristo, em Cristo Jesus temos um padrão, um modelo que ele foi resiliente, equilibrado e ilustre até a morte, de modo que o apóstolo Paulo escreveu sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, exortando que imitássemos, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, verso 5, que confirma com Mateus capítulo 11, verso 29. Então Jesus
é o nosso modelo de conduta. O comentarista usou aqui uma parte interessante do comentário de Lawrence Richard, do Histórico Cultural do Novo Testamento. Ele coloca aqui: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. 1 João, capítulo número 2, versículo 6. Andar é pariepatese. Pariepatese é uma palavra frequentemente usada como uma imagem do modo de vida. Quem mantiver um íntimo relacionamento com Jesus irá demonstrar, com Jesus Cristo, irá demonstrar a realidade desse relacionamento vivendo uma vida cristã. Os tempos dos verbos deixam bem claro que João está falando a respeito do estilo de vida que está se afirmando, o que se está afirmando, não do que essa pessoa está salva, mas o que ela está vivendo em uma comunhão com o Senhor, ou seja, que ela está nele. É a prova dessa reivindicação, não a prova de reivindicação de ser salva, o que essa pessoa mantém de um modo de vida cristã. Então João deixa claro que os princípios desse mover o mundo estão em conflito direto com Deus, que o princípio que move o mundo estão em conflito direto com Deus. Nos dias odiernos tem sido dias difíceis, mas a igreja precisa se posicionar, dizer não para essas anomalias que surgem. Nós temos anomalia na política, nós temos anomalia na fé, no contexto religioso, nos contextos denominacionais. É preciso que as pessoas acordem para a vida, principalmente aqueles que estão na frente dos trabalhos, para que aprendam a temer o Senhor e, consequentemente, a comunidade que ele está inserido também de forma o sigam, da mesma forma. Então, desta forma, ninguém esteja envolvido pela perspectiva do mundo que tem na vida irá fazer. O mundo tem na vida irá fazer a vontade de Deus, nem desfrutar as bênçãos de Deus. Então, na perspectiva, se estiver envolvido com as perspectivas do mundo, que o mundo tem na vida, irá fazer a vontade de Deus, Desta maneira, a forma que ninguém que esteja envolvido na perspectiva do mundo tem na vida e irá fazer a vontade de Deus, ou seja, nem fará a vontade de Deus e nem desfrutará das bênçãos eternas conhecidas, como está no texto, por aqueles que vivem, que vivem eternamente, ok? E assim sucessivamente. Nós vamos, dentro dessa questão da vida cristã bem-sucedida, nós temos o tópico de número 2. Tópico de número 2, o subtópico 1 diz assim: o que é prudência? O comentarista ele dividiu aqui em 3 partes, o livro de Efésios, capítulo 5. E a primeira parte é a caminhada com amor, do capítulo 1 até o capítulo 5, versículo de 1 até 14. Depois a caminhada sábia, Efésios 5, versículo 15 a 17. E depois a terceira é uma trajetória cheia do Espírito Santo, capítulo 5, verso 18 a 33. Então aqui nós deteremos na segunda parte, o capítulo 5, o apóstolo Paulo ensina a respeito da caminhada do cristão neste mundo. Nesse capítulo, Paulo fala sobre a prudência e destaca, de acordo com o Antigo Testamento, a palavra prudência tem conotação de compreensão, discernimento, conforme vamos ver em Provérbios capítulo 9, versículo 9, e em Provérbios capítulo 9, verso 10, quando se diz que o justo crescerá em prudência. O termo traz a ideia, de ensino, de instrução, de capacidade para ensinar. No Novo Testamento, a palavra remete a algo que Deus derramou sobre nós, ou seja, toda prudência e entendimento, conhecimento e amor à vontade de Deus. Então, podemos conceituar aqui a prudência como virtude que nos permite agir com cuidado e moderação diante das instruções, das situações desafiadoras que temos neste mundo odierno. Não andeis, subtópico 2, tópico 2 diz assim: não andeis como nécio. Olha o conselho. Paulo diz que não devemos andar como nécios, capítulo 5, verso 15, cujo objetivo
Esopos traz a ideia de alguém insensato, de tolo, ignorante, embotado, né? Em Lucas capítulo 24, verso 25. Mas como sábio, temos que andar como sábio, ou seja, diligente, cuidadoso, sábio, cheio do Espírito Santo para fazer a vontade do Senhor. Senécio reflete uma vida de ignorância espiritual, de ausência de sabedoria e desprovida de luz divina. Significa estar imerso numa jornada de pecado. Por isso, o apelo do apóstolo Paulo para o crente, né, é que vede prudentemente como andais. Em outras palavras, seja prudente. O apóstolo deixa claro que os que vivem na carnalidade jamais agradarão a Deus, né? No subtópico de número 3 está escrito assim: andeis como sábio. O adjetivo que Paulo usa para qualificar quem caminha para o céu é sábio, né? Que no grego é zophos, né? Uma pessoa hábil, périta, nesse adjetivo descreve a ausência da vida do cristão dirigida, descreve a essência, a essência da vida, a vida do cristão dirigida pelo Espírito Santo. Ora, os que andam no Espírito caminham na luz, na santidade e têm sabedoria, conforme Efésios 1, verso 8 e Colossenses 4, verso 5. Por meio da luz divina que habita no crente, o crente anda, seu andar é com discernimento, sabedoria. Realmente ele faz se distinguir entre os que deve ou não fazer. Há um compromisso de que jamais voltar à conduta antiga do mundo. Contudo, é relevante compreender que a sabedoria não é humana. Não surge aí os cursos acadêmicos, né? Não surge os cursos acadêmicos. Ou seja, não surge de cursos acadêmicos, mas ela é espiritual, vem de cima. É por meio dessa sabedoria que andemos em santidade e nos tornamos semelhante a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus, né? Então, para compreender essa questão, fazer melhor uso das oportunidades relacionadas à diligência e à sabedoria, vamos compreender a vontade de Deus que está relacionada ao discernimento. Sabedoria na vida diária reside na vontade de Deus, e a procura de discernir esta vontade deve ser sempre de distinguir entre o que está relacionado ao geral e ao particular. Primeiro é encontrado na Escritura, por exemplo, Deus não quer que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se, né? Esse desejo particular pela vida de cada pessoa pode ser conhecido através dos princípios das Escrituras, dos conselhos, comentários ou da sabedoria, da oração e da orientação que nos foram reveladas pelo Espírito Santo. Confia no Senhor de todo o teu coração e não os estribeis do teu próprio entendimento. Conheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Capítulo 3 de Provérbios, versículo 5 e 6. Né? Tópico de número 3 e último. Tópico de número 3 diz assim: vencendo os dias maus. Vencendo os dias maus. Né? Eu fiz uma observação aqui. Para vencer os dias maus, nós temos que se abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. As paixões carnais fazem parte do estilo de vida deste mundo, do qual o crente deve se distanciar. Essas paixões caracterizam-se por egoísmo, exploração, instinto, falta de consideração e falsidade. Elas não se limitam à área da sexualidade, mas diz respeito também às coisas como aquisições, objetivos, desejos exagerados, lucros materiais e etc. O negócio está feio então, porque a chamada de Paulo aqui é contundente, né? O conselho aqui é contundente, né? Da palavra de Deus, né? E hoje, nos dias atuais, só misericórdia do Pai, né? As paixões carnais de toda espécie pressionam a vida cristã como um exército, inimigo guerreiro, né? Como se uma mantilha se fosse jogada sobre nós. Então Paulo descreve algo similar na carta aos Efésios, né? Que vocês foram instruídos a deixar o lado da velha natureza e se corromper segundo os desejos enganosos, e tem de renovar o espírito e o entendimento de vocês e se revestir da nova natureza. Efésios capítulo número 4, verso número 22 e 24.
verso número 22 a 24, no caso, né? Então, para vencer os dias maus, remida o tempo, o versículo 16 da leitura bíblica em classe, nos diz assim, esse versículo 16 do capítulo 5 representa o verbo remir, como tradução do grego é achagozoroso. Ele possui dois sentidos. Primeiro, redimir, resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço. E segundo, comprar para um uso próprio. Então, podemos dizer que redimir é uma expressão usada para referir-se à sabedoria dos comparadores que esperavam o momento certo para comprar de acordo com o melhor preço oferecido no mercado. Com a expressão remido o tempo, o apóstolo se refere ao cristão que se conduz de maneira proveitosa e saiba dentro do contexto deste mundo. Remido o tempo é a volta do Senhor. Quando se fala a respeito de remir o tempo entre os cristãos primitivos, esse tinha em mente a iminência da segunda vinda de Cristo, ou seja, está esperando o acontecimento que poderá acontecer a qualquer momento, conforme está escrito no capítulo 15, versículo de número 51 de 1 Coríntios. Por isso, os cristãos eram incentivados a procurar sabiamente aproveitar todas as oportunidades, em especial no sentido de se preparar espiritualmente para aquele dia. Então precisamos ter cuidado para nos atentar, E os dias maus? Essa expressão que chama a atenção, os dias maus, capítulo 5, verso 16 do capítulo 5, verso 16 de Efésios, revela que estamos inseridos numa sociedade dominada pelo pecado, que pode tomar o nosso tempo e nos levar à prática do mal. Não podemos nos conformar com essa possibilidade, mas não podemos ser insensatos a tal ponto, mas entender que seja a vontade de Deus. Desse modo, a vontade de Deus tem a ver com como cristão aproveitamos o tempo para fortalecer nossa vida espiritual, praticar o bem para com os outros, ler a palavra de Deus, orar, consagrar e congregar, tá certo? Muito bom conselho das cartas paulinas lá no livro de Efésios. Deus abençoe os irmãos, canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas. Na próxima aula estaremos estudando sobre os inimigos do cristão, tá certo? Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.